Hoje o carioca vive com medo de viver na sua cidade maravilhosa, que infelizmente já não está mais tão maravilhosa assim. O carioca vai sair de casa e ele mesmo, os parentes, ficam em alerta, ficam receosos. O que pode acontecer? Você anda na rua, um conhecido seu lhe aborda para lhe cumprimentar e você pensa que é um assalto. Você sai para trabalhar ou vai para uma festa à noite, sua mãe, seu pai, seus parentes, sua esposa, seu marido, com medo do que é que pode acontecer com você. Será que você vai voltar para casa? E as vias expressas? A gente fica preso nos nossos próprios bairros, porque as pessoas viram para nós e dizem: olha, a linha amarela está muito difícil. A linha vermelha não passa lá não, é arrastão toda hora. E o Rebouças? Outro dia um amigo nosso estava lá e foi pego no meio de um tiroteio. O Santa Bárbara, a mesma coisa. A Grajaú, Jacarepaguá? Nem pensar. E o carioca não sabe para onde vai, não sabe o que faz, se impõe um toque de recolher. Volta para casa mais cedo, deixa de sair à noite, porque as coisas estão muito perigosas. E o pior de tudo, se ficar em casa, ilhado, preso, tentando se proteger no seu próprio lar, ainda corre o risco de ser pego por uma bala perdida. As notícias de jornal também não são nem um pouco animadoras. Tiroteios, as pessoas se jogaram no chão para se proteger das balas. Crianças alvejadas, um bebê atingido dentro da barriga da mãe. A cada 2 horas, uma família no estado do Rio de Janeiro chora a morte de um ente perdido. Os governos cobram seus impostos, sempre. Suas multas aplicam com rigor. Mas será que nós, cidadãos, estamos recebendo em troca uma prestação de serviços condizente com o quanto que nós contribuímos? Temos mesmo liberdade de ir e vir? O comércio, por exemplo, tem tranquilidade para vender os seus produtos nas ruas do Rio e gerar emprego e gerar renda? Será que nós estamos recebendo mesmo a prestação de serviços de segurança pública de acordo com aquilo que nós colaboramos e pagamos todo ano? A falta de segurança não afeta apenas o nosso ir e vir, não afeta apenas a nossa liberdade, afeta também a atividade econômica. O turismo perdeu mais de 300 milhões de reais só em 2017 por conta da violência. As pessoas de outros estados, de outros países, não querem vir para o Rio de Janeiro, estão com medo de visitar a cidade maravilhosa. Quantos empregos isso representa? Quantas famílias deixam de ter o seu sustento, deixam de ter a sua renda, porque as atividades econômicas estão sendo prejudicadas pela falta de segurança da nossa cidade. O Rio de Janeiro, há muitos anos, sofre com um grave problema. Pedaços enormes do nosso território, da nossa cidade, são regidos por uma lei paralela. Comércios fecham as portas, pessoas se escondem dentro de casa, por ordem do chefão. E agora, os poucos bairros que não sofriam com esse tipo de coisa estão passando pelo mesmo problema. As pessoas voluntariamente estão se escondendo dentro de casa, contra um assalto, tentando se proteger de um tiroteio. Os comércios estão começando a fechar as portas mais cedo, com medo de um assalto, com medo de qualquer tipo de coisa que possa acontecer. Ao lado da minha própria casa, na esquina da minha rua, uma padaria tinha um caixa eletrônico, banco 24 horas, e retirou, com medo de que um assalto ao caixa eletrônico possa atingir e ferir os seus próprios clientes. A situação do Rio de Janeiro hoje me lembra muito uma letra de uma música do grupo O Rapa, que diz assim: as grades do condomínio são para te dar proteção, mas será que não é você que está nessa prisão? Essa é a realidade de hoje. O carioca se esconde dentro de casa, foge dos ambientes públicos, busca o shopping center e foge do comércio de rua, sempre tentando evitar a ação de criminosos. E eles sim é que têm liberdade de ir e vir para agir contra nós. Os bairros da Zona Sul do Rio, por exemplo, sofrem hoje muito com assaltos, muitas vezes à mão armada. Mas existem bairros do subúrbio que sofrem ainda mais. Guerras de facção geram tiroteios que fazem as pessoas terem medo de ir trabalhar ou de voltar para casa. Chegamos ao ponto de ter sido criado o OTT, um aplicativo de celular chamado Onde Tem Tiroteio. Passou a fazer parte da coleta de notícias diária da pessoa que mora no Rio de Janeiro, perto de uma área de risco. Ela tem que verificar no celular dela se está tendo tiroteio antes de saber se pode sair de casa para trabalhar ou se pode, depois do trabalho, voltar para casa para descansar. Mas nós, cariocas, não podemos só criticar. É verdade que estamos com medo, é verdade que estamos sem segurança para andar nas ruas, mas o que nós podemos propor? O que o carioca precisa e pode conseguir dos governos? Em primeiro lugar,
Como nós vamos ser protegidos se nós não tivermos uma polícia que valoriza os bons policiais, que separa o joio do trigo e que, claro, pune de forma exemplar aqueles que cometem equívocos, mas que valoriza aqueles que estão nas ruas, trabalhando de forma honesta e colocando a sua vida em risco para nos proteger? É preciso pagar o salário em dia dos policiais, para que eles possam sustentar suas famílias. É preciso que os policiais tenham condições de trabalho, equipamentos atualizados. Falta às vezes combustível para um carro da polícia andar. É preciso ter um armamento atualizado, porque hoje o poderio de fogo dos criminosos é maior do que o da nossa polícia. E isso tem que ser resolvido de forma urgente. Em segundo lugar, nós precisamos de policiamento ostensivo. É claro que é importante ter os policiais nas UPPs e é claro que é importante o trabalho de inteligência e de investigação feito pelos batalhões, pela Polícia Civil, pelas delegacias. Mas nós precisamos também ter policiais nas ruas, fazendo policiamento quando as pessoas estão caminhando no comércio, nas áreas residenciais. É preciso analisar as manchas criminais, ou seja, as áreas geográficas onde estão cometendo mais crimes, onde a atividade criminosa está maior, e colocar policiamento nessas regiões. Em terceiro lugar, nós precisamos estruturar melhor, modernizar os presídios, os locais de detenção. Como pode um policial arriscar sua vida para poder deter e prender um criminoso e depois esse criminoso fugir? E mais, a legislação também precisa ser mais rígida. A reincidência é muito alta. Não pode mais uma pessoa ser presa hoje e amanhã estar de volta às ruas cometendo os mesmos crimes pelos quais foi presa. Essa questão da legislação da segurança pública é uma questão federal. Os deputados federais e senadores precisam fazer a sua parte. Como nós podemos, por exemplo, não ter uma legislação que prevê que o porte de fuzil tenha uma pena mais alta do que o porte de um revólver enferrujado? Outra questão é a progressão de pena. Progressão de pena é quando a pessoa pode sair da cadeia antes de cumprir o tempo que deveria cumprir. Com um sexto da pena cumprida, pessoas que cometeram crimes podem sair e voltar às ruas. Eu até compreendo que isso exista no caso de um furto, no caso de uma pessoa que roubou para se alimentar. Mas será que não deveríamos ter uma legislação diferente para pessoas que cometem crimes contra a vida, como homicídios, estupros, latrocínios? E o governo federal pode ajudar não só na questão da legislação, pode também utilizar as Forças Armadas para fazer principalmente o patrulhamento das vias expressas com o Exército e fazer também o controle não só das fronteiras do país, onde entram as armas que matam os cariocas e pessoas de todo o estado do Rio de Janeiro, mas também a fronteira entre os estados do Rio de Janeiro com São Paulo, do Rio de Janeiro com Minas, com o Espírito Santo, porque assim vai ser possível coibir a entrada de contrabando. Falando de governo federal, governo estadual, nós temos que entender que a segurança pública é um problema de todos, é uma questão global. É preciso ter integração entre as três esferas. Prefeituras, governo do estado e governo federal precisam trocar informações, compartilhar os dados das suas inteligências e assim poder fazer um trabalho mais rápido, mais efetivo, mais dinâmico, mais eficiente para proteger a vida de todos nós. A Prefeitura do Rio, por exemplo, ela pode ajudar muito em diversas questões. A iluminação, por exemplo, é óbvio que um bairro menos iluminado será um bairro mais perigoso, porque os criminosos se sentirão mais à vontade para agir, não sendo vistos pela população, podendo se esconder em cantos escuros. Outra coisa que tem exemplos no exterior, como por exemplo em Londres ou nos Estados Unidos, é a atuação das câmeras. A Prefeitura do Rio de Janeiro hoje dispõe de câmeras de segurança que fiscalizam diversas áreas do município. Por que não compartilhar essas imagens, compartilhar as informações que são recebidas dessas câmeras e que chegam no centro de operações da Prefeitura com a Polícia Militar e com a Polícia Civil para que órgãos do Estado com informações da Prefeitura possam agir de forma mais rápida. Para concluir, é importante lembrar que a segurança pública tem três esferas. Ela não tem apenas repressão e inteligência, investigação. Ela tem também a prevenção. Um dos problemas que as UPPs enfrentaram é que elas eram pura repressão. Tinham um pouco de investigação, mas não tinham a prevenção. Falta a entrada da cidadania. Os governos não podem agir apenas com as polícias. Tem que agir também gerando emprego,
tem que agir na saúde, na educação, ajudando o planejamento familiar, ofertando, por exemplo, atividades esportivas para as crianças terem o que fazer nos momentos em que não estão na escola. Ou seja, no final das contas, os governos precisam agir em diversas frentes, não apenas para reprimir o crime e para ter informações sobre o que está acontecendo, mas também para prevenir que pessoas enxerguem o crime como a única oportunidade que tem para prosperar na vida. Portanto, cabe a cada um de nós, cariocas e fluminenses, debater esses temas, denunciar as coisas que estão andando errado, cobrar atitudes dos nossos governantes a nível municipal, estadual e federal. Ficarmos atentos e, se Deus quiser, nos protegemos para nos mantermos vivos enquanto essas medidas e atitudes ainda não são tomadas.